Eu acabei não reconhecendo o Flamengo, mas no íntimo não tenha dúvida que o Flamengo aquela Taça das Bolinhas era o Campeonato Brasileiro. Eu idealizei, fundei e presidi o Clube dos 13 muito tempo. Criamos a Copa União e naquele campeonato da Copa União, quem venceu foi o Flamengo. Para nós do Clube dos 13, campeão brasileiro era o Flamengo. E eu era o idealizador. Eu fui ao Maracanã assistir a final contra o Inter de Porto Alegre. Aí veio aquela discussão quem é o primeiro pentacampeão brasileiro. Se é o São Paulo ou se é o Flamengo. Na minha cabeça, na minha convicção interna, o São Paulino não gosta quando eu falo isso, era o Flamengo. Então, a famosa Taça das Bolinhas. Queria que o São Paulo reconhecesse. Se eu for autonomamente, sem consultar a diretoria, né, que o Flamengo é o campeão, vou me matar, eu não tinha dúvida. Mas no íntimo eu queria fazer isso. Reuni a diretoria, expliquei, vários deles acompanharam o movimento e falaram, leva para o conselho, porque aí você tem o respaldo do conselho. Levei para o conselho, o presidente do conselho era o Leco habilmente, do lado político, não queria botar a mão nessa cumbuca, lavou a mão e disse, não, isso não é competência do conselho, devolvo para a diretoria. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flávio Geral TV na área, conforme vocês viram aí, o cara que era o frente do Clube dos 13 e é do São Paulo, admitiu que a Taça de Bolinhas era para ser do Flamengo. Acho que com isso aí já cai por terra qualquer argumento dos antes. E no vídeo de hoje, é lógico, a gente vai falar sobre essa receita absurda do time do Flamengo, que está há mais de 10 anos sem atrasar nenhum salário. Em relação ao Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, mandou uma carta de próprio punho para o presidente do Flamengo, vou mostrar ela para vocês, em relação ao Ayrton Lucas e também ao Diego Alves. Dois jogadores no mercado da bola, um o Flamengo fez proposta e o outro está indo lá para o Grêmio. Boa sorte, Diego Alves. Em relação ao Barcelona, a gente vem trazer o exemplo do Barcelona que não vai poder contratar na próxima janela por causa do fair play financeiro e tentar explicar um pouquinho disso aí que os antes pedem tanto aqui no Brasil e é lógico do Dorival Júnior até 2024. Essas e outras vocês encontram agora na Flávio Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva nesse botãozinho vermelho embaixo do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra falando sobre a parte financeira que mata de inveja os outros clubes do Brasil em relação ao mais querido, porque a gente esse ano, segundo o Globo.com, vai passar de 1 bilhão e 200 milhões de reais em relação à receita bruta. E batendo uma marca muito bonita pra gente, que sofreu muito na década de 90 também, na década de 2000, que era o atraso de salário. A gente vivia com salário atrasado, a gente lembra em relação ao Ronaldinho Gaúcho, que saiu em 2011, por causa também de salários atrasados, além da pressão da torcida. Mas a verdade é a seguinte, são 10 anos sem atrasar o salário. Desde 2013, mais ou menos, 2014, que a gente não atrasa o salário. Em 2014, a gente só atrasou o salário por causa de uma retenção ali no Banco Central. Então, bem legal a gente ver essa situação. E a meta para 2023, segundo o Globo.com, é a gente conseguir uma receita de pelo menos 1 bilhão de reais e colocando em prática um planejamento que o Flamengo tem, que é vender uma fatia do banco. Que o Flamengo tem um banco, né? BRB Fla, já tem mais de 3 milhões de contas abertas, ou para algum outro banco, ou fazer um IPO, que é dividir ali, fatiar esse banco em pequenas ações e vender para o público em geral nas corretoras de bolsa, na Bolsa de Valores, melhor dizendo. Então, galera, muito legal essa situação, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais no bolso do Flamengo, para a gente continuar mantendo o patamar que a gente está mantendo, Estamos ali em outra prateleira no futebol brasileiro, eu enxergo isso, porque o elenco do Flamengo tem 2 times, tem um time principal ali que joga as Copas, e tem um time do Campeonato Brasileiro também, que é um baita time, e esse ano a gente não bateu a meta de ficar no Campeonato Brasileiro em segundo lugar, e nem de venda de jogadores, porque o Flamengo enxergou que em relação à venda de jogadores, era melhor manter um elenco forte, diante das disputas que a gente teve esse ano, do que fazer algum lucro financeiro com algum jogador sem ser os que a gente já tinha vendido. Nação falando sobre o mercado da bola, mais especificamente sobre Ayrton Lucas e também Diego Alves. Vou começar pelo Diego Alves, vou tentar resumir da melhor maneira possível aqui. Segundo o site torcedores.com, o Diego Alves fechou um acordo com o Grêmio e vai defender o time do Sul no ano de 2023. Ele vai receber um bom salário, Mais de 5 milhões de reais
por uma temporada, mas caso bata algumas metas, o jogador de 37 anos pode receber até mesmo mais que 7 milhões de reais em apenas uma temporada. Então, para mim tá de bom tamanho, ele que siga a carreira dele, tá? Já deu muitas felicidades pro time do Flamengo, desejo toda a felicidade do mundo para ele que resolveu não encerrar a carreira como fez aí o Diego Ribas, ele vai seguir, vai lá pro Grêmio, boa sorte, que tudo dê certo, menos nas partidas contra o time do Flamengo, né? Grêmio versus Flamengo, aí você pode dar umas frangadas aí sem problema nenhum. Em relação a Ayrton Lucas, segundo Vene Casagrande, Flamengo colocou na mesa ali uma proposta oficial para o Spartak de Moscou, que é no valor de mais ou menos 6 milhões e meio de euros. Isso dá em torno de 36 milhões de reais. A gente vai ficar no aguardo para saber qual vai ser a resposta do time de Moscou, mas a verdade é a seguinte, eles queriam 9 milhões de euros. 6 milhões e meio não está tão longe. Um valor ali que dá para negociar caso eles façam uma negativa. A gente pode subir para 7, 7,5 no máximo. Porque eu já tinha falado há um tempo atrás, eu botaria uma proposta na mesa do Spartak de 6 milhões de euros. 6 milhões e meio? É próximo. Tá valendo. Então a gente vai aguardar, vamos ver qual é a resposta, porque é um lateral que, caso vá embora do Flamengo, vai fazer muita falta. E na ação rubro-negra, segundo o jornalista Vene Casagrande, o nosso atual técnico, Dorival Júnior, vai continuar sendo nosso técnico para o ano de 2023 e também para o ano de 2024. E isso porque o contrato que ele vai assinar, e ele já deu ok para isso, porque teve uma reunião com o empresário dele há um tempo atrás e ficou decidido que esse contrato vai ser até dezembro de 2024, mas com uma cláusula ali meio que polêmica, né? Em dezembro de 2023, o Flamengo ou o Dorival Júnior podem romper o contrato sem nenhum tipo de multa, sem nenhum tipo de ônus. Isso para proteger o Flamengo, caso o Dorival não esteja mais agradando, e também para proteger o Dorival, caso ele não queira mais continuar no time do Flamengo, ele pode seguir sua vida sem nenhum tipo de prejuízo para o bolso dele. Eu fico muito feliz com essa renovação, porque a gente já sabe que o Mano Menezes, pelo que disse o Caio Ribeiro, jornalista do Globo, vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. E depois da gente bater tantas vezes na porta aí de técnicos que eram ditos como bons depois do Jorge Jesus e que não deram certo no Flamengo, a gente pode botar uma lista infinita aí, ó. O que mais deu certo foi o Rogério Ceni, que ainda conquistou um Campeonato Brasileiro. Mas Domenech não deu certo, Paulo Souza não deu certo, Renato Gaúcho também não deu certo, e etc. E aí chegou o Dorival Júnior e conseguiu botar ordem numa casa que parecia que ele não iria conseguir. Então, fico muito feliz por, depois do Jorge Jesus, o Dorival ter conseguido apagar esse fantasma do Jesus de uma maneira muito legal dentro de campo, conquistando a Copa do Brasil e a Libertadores da América. E aí, gostaram dessa notícia aí, que ele vai ficar até 2024? Por favor, coloque seus comentários aqui embaixo do vídeo. E na ação rubro-negra, vou explicar um pouquinho aqui como é que funciona o fair play financeiro e trazer um exemplo do próprio Barcelona, que na próxima temporada, segundo seu presidente, chamado Laporta, não vai poder fazer nenhum tipo de contratação nessa janela de janeiro por causa do fair play financeiro, para ele não ter um problema aí em relação a esse fair play financeiro que atingiu outros clubes da Europa, ok? Então, o que acontece? Os antes, eles pedem muito para que tenha fair play financeiro no Brasil, só que eles não entendem como funciona. O fair play financeiro não quer dizer que um clube vai ter ali um limite de gastos em relação aos jogadores que contrata. Isso acontece caso o clube receba, exemplo, consiga ali uma receita de 500 milhões de reais e gaste muito mais do que isso, sem ter nenhum compromisso ali com a parte fiscal, com a parte ali de receita do clube, para não ficar o clube no vermelho, né, nas contas no vermelho. E o Flamengo tendo uma receita que nesse ano vai atingir 1 bilhão e 200 milhões de reais, se tivesse o fair play financeiro no Brasil, muitos e muitos clubes, a maioria absoluta deles, não teria poder de ir no mercado e fazer contratações que hoje em dia fazem, mas que não tem aquele compromisso tão grande, né, com a parte financeira, né, com a parte fiscal, melhor dizendo, com a parte ali de pagamento, de salário dos atletas, contando também o direito de imagem. Então, galera, é isso que eu queria falar para vocês. Pegar esse exemplo do Barcelona, que mesmo sendo um time gigantesco, pensa muito no lado financeiro e não vai contratar por causa do fair play nessa próxima janela, para não cair na punição desse fair play. E aí eu queria trazer esse exemplo para mostrar para vocês que no Brasil, tendo fair play financeiro, tem clubes aí, um exemplo, o Atlético Mineiro. Acredito eu que seria muito difícil do Atlético conseguir fazer contratações do jeito que está devendo, mais de 1 bilhão de reais. Então o fair play é para isso, para não deixar o clube
num desastre ali financeiro, né? Num vermelho total, fazendo com que daqui a um tempo ele não consiga nem pagar mesmo os seus funcionários, como já aconteceu no Flamengo na década de 90. E nação rubro-negra, após a nossa conquista da Libertadores da América e daquela festa fantástica no centro da cidade, o presidente e adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, Florentino Pérez, mandou uma carta para o presidente do Flamengo. Ele é o presidente do Real Madrid, para quem não sabe. Vamos abrir aspas, porque é lógico, cara. Os antes vendo isso, os antes arrancam o cabelo, aí vão para a televisão em forma de jornalista, né? Paulista, e ficam alfinetando o Flamengo, tentando achar algum defeito. Mas a verdade é a seguinte, que eles queriam muito era estar no lugar do rubro-negro mais querido do Brasil. Vamos abrir aspas aí para o que disse o presidente do Real Madrid ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Quero transmitir em nome da nossa diretoria e de todos que fazem parte do Real Madrid nossas felicitações pela Copa Libertadores da América conquistada no último dia 29 em Guayaquil. Esse triunfo em uma das competições mais prestigiadas do mundo engrandece ainda mais a instituição que preside. O Clube de Regatas do Flamengo é um dos mais queridos e admirados clubes de futebol do mundo inteiro. Para nós será uma grande honra participar junto com o Flamengo do Mundial de Clubes. Estou confiante de que será uma oportunidade magnífica para seguir fortalecendo nossa história, relação e amizade. Reitero minhas felicitações, estendo aos membros do conselho que presides e aos jogadores, ao corpo técnico e a todos os componentes do clube e, por fim, a toda a sua torcida. Com afeto, Florentino Pérez. Será que ele está com medo e está tentando fazer com que o Flamengo fique mais tranquilo e não bata tão forte no Real Madrid no Mundial? Tô zoando, lógico, isso aqui é uma brincadeira, né? Mas bem legal da gente poder ver o presidente do Real Madrid se referindo ao time do Flamengo com todo o respeito que a gente merece. Queria saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários. Será que se o Flamengo ganhar o Mundial, os antes vão morar na Sibéria? Por favor, queria saber a sua resposta, coloca aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!